O meu nome é Eduardo Sganzella, sou jornalista, escritor e editor. Formei-me pela Universidade Federal do Paraná. Resido em Curitiba há mais de 4 décadas e fiz do Paraná o centro principal de minhas atividades. Mas trabalhei também em outros lugares do país. Fui repórter, redator e correspondente da Folha de São Paulo, editor e diretor da Gazeta Mercantil, diário extinto hoje, mas que foi por quase 50 anos o principal jornal de economia do Brasil. Publiquei mais de uma dezena de livros autorais, romance, biografias, livros de reportagem e história. Os livros mais recentes são Cozinheiros da Quarentena, em parceria com meu amigo escritor Dante Mendonça. A edição nacional do romance Caminhos que Levam para o Norte. A Guerra dos Pneus. Alimentos Orgânicos no Brasil, História, Cultura e Gastronomia. Este livro, Orgânicos, conquistou o 3º lugar em Pequim na categoria Culinária Sustentável do Prêmio Internacional Gourmand World Cookbook Awards em 2014. Publiquei também Curitiba Rural, Aromas e Sabores, Pesanka, a arte ucraniana de decorar ovos no Brasil, Culinária Paranaense e também Pescadores Artesanais do Espírito Santo, Os Últimos Artesãos e Mercado Municipal de Curitiba. Aí para crianças, Comida de Tradição para Crianças. Na qualidade de editor, já publiquei mais de 30 livros de outras pessoas do mundo empresarial, acadêmico e científico. Como vocês podem notar, os temas de um jornalista escritor são bastante diversos. Abrangem as histórias de vários cantos do país e do exterior. Por exemplo, o livro Pesanka me levou até a Ucrânia para pesquisar as origens desta tradição cultural milenar. Foi uma viagem fascinante, digo para vocês. Estive na capital Kiev e também no oeste da Ucrânia, pesquisando e entrevistando pessoas. Visitei o Museu de Pesankas da cidade de Colomia, no oeste da Ucrânia, que tem as maiores preciosidades de Pesankas no mundo. É fantástico esse museu. Criado em 1987, o museu simboliza a reconstrução da Ucrânia moderna, depois da derrocada do regime comunista. A tradição das pesankas é muito cara para os ucranianos, assim como outros povos do leste europeu. Além da refinada arte e técnica de se decorar um ovo, foi sempre um símbolo de resistência e uma expressão de religiosidade daquele povo ao longo de muitos séculos, até hoje. O Paraná recebeu milhares de imigrantes ucranianos no final do século XIX e também na primeira metade do século XX. Hoje, existem em torno de 500 mil ucranianos e seus descendentes no Brasil, a maioria vivendo aqui no Paraná. É uma das etnias que mais preserva suas origens e a pesanka está entre as suas mais fortes e queridas tradições. Este livro foi traduzido para o inglês e o ucraniano, o que me deu muito prazer e fiquei muito satisfeito. Toda a minha história de escritor, com a produção que construí até hoje, começou porque eu tinha um sonho de escrever um romance. Isso lá na minha juventude. Tinha apenas uma vaga noção do que queria escrever, mas uma certeza eu tinha, a de ambientar este livro nos anos 1960, 1970, na região em que nasci no sul do Brasil. Tinha que conciliar a criação de um romance histórico com o meu trabalho de jornalista, uma ideia de fato desafiadora para quem precisava trabalhar para viver e realizar uma empreitada dessa magnitude no tempo restante. Por isso, demorei muitos anos para escrever este livro. Esta palestra, justamente, tem tudo a ver com os Caminhos que Levam para o Norte. Bom, o livro foi lançado uma edição nacional em 2019, graças à aprovação do projeto no Profice, Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Governo do Paraná, com o patrocínio da Copel. É um romance de mais de 500 páginas. Podem ver que isso dá bastante trabalho para qualquer escritor. A palestra é minha contrapartida pelo patrocínio, que faço com muita alegria. O romance histórico Caminhos que Levam para o Norte, que tem como pano de fundo a Guerra do Contestado, que ocorreu entre 1912 e 1916, num vasto território do Paraná e Santa Catarina, retrata o sul do Brasil dos anos 60 e 70
pela saga de uma família que fez fortuna explorando as madeiras da região, especialmente o pinheiro do Paraná. No livro, há uma ciranda de personagens. Conforme gira a roda do tempo ou da fortuna, um grupo deles vem para o primeiro plano, num espaço próprio. Sucedem-se ambientes que vão do sertão paranaense à metrópole do Rio de Janeiro, da Londres multicultural para uma aldeia de pescadores perdida no tempo de um litoral inexplorado no sul do Brasil. Mas vai mais longe, da vastidão dos Andes peruanos ao porão da memória, onde a solidão dialoga em voz alta. O espaço mais importante da obra, no entanto, está dentro dos seus personagens. A proposta, como vocês podem ver, parece bastante ambiciosa, mas foi isso que eu queria mostrar. Um Brasil acanhado, uma pequena bolha contida, mas com o Big Bang da modernidade, a partir da segunda metade do século XX, explodiu e tomou todos os espaços. Hoje isso é muito perceptível ao vermos brasileiros, suas empresas e ideias pelos 4 cantos do globo. Embora seja de abordagem ampla, Caminhos que levam para o norte reforçam o ambiente da terra, a história e os laços regionais, especialmente do Paraná e Santa Catarina, no território contestado, no passado e no presente. Além disso, o livro se constitui num delicioso relato das vicissitudes humanas, do sul do Brasil e dos brasileiros também, porque, em sua formação moderna, expondo as marcas do tempo de que nutre a história e a própria vida. É também um relato sobre o destino, das suas coincidências, do jogo de cruzamentos, encontros e desencontros dos personagens, como acontece com a gente na realidade. A rigor, no pano de fundo, o romance realça a história brasileira do século XX. Os avanços do homem, da máquina e da indústria em regiões virgens e inóspitas. Surge então a Guerra do Contestado, na qual morreram, infelizmente, cerca de 6.000 pessoas e que influiu no estabelecimento dos novos limites do Paraná e Santa Catarina, que são os atuais. Embora menos conhecida, a história do Contestado teve a mesma dimensão trágica da Guerra de Canudos na Bahia. Em seu enredo, o livro conta a história da família Buquerque, como já disse, que faz fortuna a partir da exploração das madeiras nativas. Romano, personagem do livro, empreendedor visionário e sem escrúpulos, alinhado ao regime militar de 1964, está no eixo central da narrativa. A partir dos planaltos gelados e virgens do antigo território contestado, conquista um lugar no topo dos negócios do país. Essas conquistas materiais, alcançadas com desmedida ambição, contudo, não o isentam dos desencontros traiçoeiros da vida. A família Buquerque nasce num ambiente rude de uma serraria, herdada do pai de Romano. Cresce, se forma em uma pequena cidade com casas de madeira e ruas barrentas, que eu batizei de Campos de Cruzeiro, e desabrocha no Rio de Janeiro moderno e vibrante de hoje. Zilda, a mulher de Romano, dedicada e zelosa, é o anteparo entre o pai déspota e os filhos Ricardo, Lígia e Jane, de juventudes fecundas e extravagantes. Na propriedade de tantos pinheirais dos Albuquerque, vive a família de Antenor Moraes, capataz humilde e cumpridor de ordens, assim como fora o seu pai. Sua religiosa e determinada mulher, Guilhermina, encaminha o filho Paulo ao seminário, onde ele se encontra com Deus e a filosofia e também descobre um novo mundo. Ricardo e Paulo são como irmãos na infância, convivem diariamente na mesma escola, mas suas vidas tomam rumos muito diferentes. Ricardo, de caráter indomável, desconhece fronteiras. Boêmio, conflituoso e irresponsável, aventura-se com um Ford 29 pela América Latina e Estados Unidos, pelo simples prazer do desafio junto com outros amigos. O irmão Paulo abandona Batina e se torna um combatente clandestino da ditadura militar. Mesmo assim, distante, os dois jovens estarão ligados para sempre. Esse é o grande segredo do livro. A saga das famílias de patrão e empregado tem um vínculo profundo também no passado. Combateram em lados opostos na Guerra do Contestado. Os Morais estavam entre os milhares de deserdados que lutavam por um pedaço de terra e uma vida mais digna. Os Albuquerque e demais fazendeiros, amparados pelo exército e o poder opressor da República, a República nascente,
combater e vencer os revoltosos. Quase 100 anos depois, o destino abrirá uma janela no tempo, revelando o mais íntimo e dilacerante segredo das duas famílias. Tudo tendo como testemunha um antigo escravo, Palmiro Pereira, o mais misterioso personagem do livro, que unirá o passado ao presente em seu desconcertante reencontro com Lígia, a filha de Romano. Toda a trama deste romance, uma reconstituição dramática do Brasil moderno, é envolvente e intensa. Revela a cada página a rica e turbulenta trajetória da força da ambição e da paixão, do idealismo e do amor, por que não, que mudam para sempre um ser humano. A primeira edição desse romance teve uma tiragem limitada, no início de 2001. Só em 2019 teve uma grande edição, esta que eu estou me referindo. Diria que a vida de escritor é dura também, como muitas outras profissões, mas o livro teve boas repercussões, tanto no seu lançamento inicial como agora. E a maior satisfação de um profissional é ver sua obra concluída. No meu caso, o livro publicado, com essa dimensão e sendo visto pelos leitores. Um romance é sempre um pouco autobiográfico. O escritor se envolve muito emocionalmente. Uma parte dele está em cada personagem, em cada ambiente, com maior ou menor intensidade. É como um grande amor. Você pensa na pessoa amada 24 horas por dia. Quando você constrói enredo, muitas vezes não percebe que cria armadilhas para si próprio, porque este enredo tem que ter coerência, começo, meio e fim. Isto aconteceu comigo e acontece com os outros escritores. Criava uma situação que, no seu desenrolar lógico ou natural, automaticamente gerava um problema. Como solucioná-lo? Esta era uma questão que mais me preocupava para manter a coerência do romance. Bem, eu sempre pratiquei esportes. Fui e continuo sendo um corredor de rua e de outras atividades físicas. Foram justamente nessas corridas solitárias que minha cabeça funcionava com mais intensidade e ia resolvendo gradativamente a matemática intrincada do livro. Isso foi um dos principais fatores que me ajudaram a concluir o romance, porque sendo meu enredo complexo, muitas vezes cheguei a duvidar que um dia terminaria o livro. Este é o aspecto mais pessoal do escritor, que envolve sua trajetória de vida, seus dramas, como qualquer outro ser humano, e também como uma pessoa simples. Nesse processo de criação, seja de ficção ou de outra natureza, tem outro lado fundamental, que é a pesquisa histórica e as descrições dos ambientes que vão compor o grande painel do livro. No meu caso, embora o livro seja de ficção, o romance histórico, como já citei várias vezes aqui, teria que respeitar o curso dos acontecimentos. E isso foi o que fiz. Como jornalista, aprendi que só seguiria em frente na minha carreira se apurasse os fatos com precisão. Esta foi uma das minhas primeiras lições na universidade e depois no início do meu trabalho. E foi assim que eu procedi com o meu livro. Narro os fatos políticos do nosso país, que na verdade são pano de fundo de todo o livro, com base nos historiadores e no que a imprensa retratou. Para contar isso, por exemplo, envolvi os personagens em momentos cruciais da nossa história, como, por exemplo, os dias da renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961, e a deflagração do golpe militar de 1964. Nesse mesmo sentido, resolvi inserir no contexto do enredo a Guerra do Contestado, que se espalhou por esse vasto território aqui do sul do Brasil. Um fato histórico sangrento da nossa história, bastante esquecido, aliás, que precisava e precisa ser contada para as novas gerações e ser estudado também ainda. Assim, o livro volta para o passado, mas está sempre conectado com o presente e o futuro, na trama, como eu disse, em que os personagens se entrelaçam. Eis o resumo do livro. Esta pesquisa sobre o contestado, na verdade, é o que me deu mais dor de cabeça e foi mais penosa. Eu estava obstinado a resumir esta guerra desumana e absurda na ação dos meus personagens. A desapropriação pela República de uma faixa de terra de 30 quilômetros de largura que atravessava os estados do Paraná e Santa Catarina para a construção da estrada de ferro que liga ou que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, com o beneplácito dos latifundiários, provocou a expulsão dos poceiros da região e a falência de muitos pequenos agricultores e fazendeiros que viviam da extração da madeira e da erva mate. Foi um drama para essa gente. Esta desapropriação
era a contrapartida da República para pagar a construção. A rigor eram 15 quilômetros de cada lado da estrada de ferro. Foi feito pela empresa norte-americana Brazil Railway Company, do mega empresário Percival Farquhar, para a exploração de todos esses pinheirais que existiam de forma extraordinária nessa região. Uma imensa área mesmo. Não bastasse o grave problema social com a expulsão dos nativos de suas terras, o fim da construção da ferrovia formou um significativo contingente de trabalhadores desempregados que vieram de todos os cantos do Brasil. O caldeirão estava pronto, toda essa gente passando necessidades. Liderados então pelo célebre monge José Maria, os sertanejos e desempregados resolveram partir para o conflito armado a fim de recuperar o que era deles. Esta foi a origem dos conflitos que envolveram coronéis latifundiários do Exército Brasileiro e que gerou as 6.000 mortes em 4 anos. Na verdade, quem me inspirou esse enredo de pano de fundo foi o grande escritor peruano Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura, com seu romance, também histórico, A Guerra do Fim do Mundo. Ele relata um episódio sanguinário semelhante, como já citei brevemente, a Guerra de Canudos, acontecida no sertão da Bahia, entre 1896 e 1897, que também envolveu o Exército Brasileiro e membros da comunidade socio-religiosa liderado por Antônio Conselheiro, um personagem mítico da nossa história, com as mesmas características do monge José Maria. Quando um livro aparece impresso em nossas mãos, ele deixa de ser filho do escritor, ele passa a ser de domínio público. É como aquele filho que sai de casa e vai se aventurar pelo mundo. Ele é parte fundamental de você, mas é cada vez mais ele e dos outros. Adquire personalidade própria à medida que o tempo passa e ele se firma na vida. Como foram muitos anos de trabalho, angústias, aflições, dúvidas, emoções tremendas e, tendo a vida para tocar, resolvi pensar em livros mais leves a seguir e de menos prazo de execução. Livros que não exigissem esse mergulho total do autor da obra. Aí começaram a surgir várias oportunidades, especialmente com o apoio das leis de incentivo à cultura. Como são importantes essas leis para o Brasil e também para outros países da América Latina e do mundo. Quantas obras literárias, peças de teatro, filmes de alta qualidade e outros produtos culturais de suma importância foram lançados no país nas últimas décadas. São fundamentais para a preservação de nossa memória, da nossa cultura e orgulho de uma nação fecunda e zelosa pelo seu maior patrimônio, a história de seu povo. Hoje, os estados brasileiros, como o Paraná, continuam elevando ao alto essa bandeira da vanguarda da cultura regional e nacional, embora os recursos tenham encurtado muito, porque, infelizmente, na esfera federal, entramos num período de obscurantismo e ignorância. A cultura e a preservação da memória passaram para o último plano, por causa da visão troglodita, preconceituosa e retrógrada do governo Bolsonaro. Principalmente a respeito da cultura e da ciência, do conhecimento e da vida em geral. Mas graças a Deus a sociedade está reagindo. Não há mal que perdure para sempre. Prossigo então sobre minha nova etapa de jornalista e escritor. Em 2004 consegui fazer o meu primeiro livro dessa nova fase, intitulado Culinária Paranaense, em parceria com um grande mestre cervejeiro que me dá muitas saudades, refinado conhecedor de gastronomia e cozinheiro experiente e muito gente fina. Jan Strasburger, formado pela Universidade Cervejeira de Munique, na Alemanha, era um grande cervejeiro. Ele morava em Ponta Grossa. Este foi um livro bem elaborado com fotografias, receita dos pratos e um resumo da história do que se convencionou chamar de culinária do nosso estado. Pesquisa, reportagens e execução de receitas. O livro teve um sucesso imediato, desculpe a falta de modéstia, pois era o pioneiro da geração de livros de gastronomia, tanto no Paraná como no Brasil. Bem, o livro partiu do seguinte ponto de vista. O conceito sagrado de que o Paraná é terra de todas as gentes pode se aplicar à culinária, comida de todas as gentes. Esta é pelo menos a definição mais aceita. E também vale para conceituar outras culinárias da região centro-sul do país, que quase sempre não tem fronteiras nesse aspecto. O resultado desta mistura de costumes, culturas, influência dos povos que chegaram ao Paraná e dos que habitavam este território é que formou e deu diversidade, consistência e riqueza à sua culinária. Como define o grande historiador e crítico literário
Wilson Martins no seu monumental livro Um Brasil Diferente. A alimentação paranaense é essencialmente constituída de pratos influenciados pela cozinha europeia e estrangeira, de modo geral, quando não saídos diretamente dela. Mas na alimentação, como em qualquer outro assunto, o Brasil sugere antes a regionalização que a generalização, condição mesmo de sua indiscutível unidade nacional, mas uma unidade de que funde e se mantém precisamente no e pelo respeito dessas peculiaridades. Desse ponto de vista, dá para se afirmar que no Paraná convivem muitas culinárias. Na linha do tempo, algumas preservam suas raízes, outras se juntaram. Novas surgiram, diversas foram extintas, tantas outras se influenciaram mutuamente e seguem caminhos próprios. E mais variantes, como é a própria dinâmica da sociedade e do desenvolvimento humano. É no coração desse processo que surgiu a maneira de alimentar-se dos paranaenses. E é isto que chamamos de culinária paranaense. Bem, esse livro abriu uma avenida para a minha carreira de jornalista e escritor e também me possibilitou montar uma pequena editora para fazer livros para terceiros. Nos 10 anos seguintes, lancei uma média de um livro autoral por ano, sem contar os de terceiros. Vejam, cada livro tem uma história bonita e singular. Estes de reportagem e pesquisas envolvem muitas pessoas que fortalecem o conteúdo e dão a diversidade, riqueza e o colorido necessários que uma obra deve ter. Sou grato a todas as pessoas que consentiram em participar dos meus livros. Bem, afinal, como se constrói um livro desse? Primeiro, a ideia. Da ideia faça o projeto de conteúdo e técnico. Em seguida, busca-se a viabilidade financeira para a sua execução. Obtendo os recursos, monta-se a equipe para produzir a história. No meu caso, como quase todos os meus livros são ilustrados, preciso sempre de um ótimo fotógrafo e um grande designer. É fundamental também um pesquisador experiente e, na parte de edição, um ótimo revisor. De modo geral, eu faço o texto final e coordeno a edição, mas gosto muito de fazer também as reportagens, ter o contato com as pessoas. Isso é muito importante para ter o clima do livro. Da ideia ao primeiro volume sair da gráfica, em média levamos 1 ano de trabalho. Fazer um livro, em resumo, é como construir uma casa, um edifício. Tem que ter ideia, projeto, planejamento, recursos e equipe para executá-lo. Não posso deixar de falar que a disciplina é fundamental nesse processo, senão a gente nunca conclui o livro. Fiz questão de me alongar um pouco no projeto do Culinária Paranaense para mostrar para vocês, em mais detalhes, diferentemente do romance, que as tarefas de um escritor de reportagens têm muitas facetas e muitas características próprias. Espero que possa inspirar alguém que também sonha em escrever um ou muitos livros. Ficarei muito feliz porque eu amo essa profissão. A gente só faz bem um trabalho quando a gente gosta dele. Mas fiquem tranquilos, não falarei sobre todos os meus livros com esta extensão, pois senão esta aula ou este bate-papo, na época do Twitter e da informação concisa, vai ficar muito longa e até chata. Vou tentar resumir outros livros publicados que possam mostrar a multiplicidade de ângulos que envolve o trabalho de um escritor jornalista. Por isso, falarei a seguir de um outro livro que me deu muita emoção, chamado Os Últimos Artesãos. Este livro trata de profissões em extinção, como tecelã, torneiro de madeira, moageiro, alfaiate, marcheteiro. Marchetaria é a arte de encaixe das madeiras. Pense num autêntico tabuleiro de xadrez. Este é o trabalho do marcheteiro. E também o jardineiro, não cortador de grama, ferreiro e outras atividades manuais. Essas eram profissões que existiam há 1000 anos, profissões que eram o motor da economia medieval, por exemplo. Cruzaram o início do capitalismo, sobreviveram à era industrial e foram morrendo devagarinho na era da automação e, com a chegada da informática, praticamente todas essas profissões estão extintas. Hoje, por exemplo, um alfaiate na Europa é considerado um deus da profissão. Um terno de um alfaiate renomado custa em torno de 2.000 euros. Quem pode, pode, né? Mas uma costureira brasileira, que também é uma artesã, pode fazer um trabalho excelente nesse sentido e que nós podemos pagar. Em síntese, neste livro, quis mostrar este pequeno universo resistente,
Histórias humanas ricas, muito sofridas, mas de grande valor humano e desempenho profissional de primeira categoria. Entre eles, um exemplo que me toca é do jardineiro Hans Köstach, que chamei no livro de O Jardineiro Voador por suas grandes habilidades. Com mais de 50 anos de profissão, cuidou dos jardins de famílias curitibanas importantes, como os Guimarães, Miller, Hildebrando de Araújo e Hermes Macedo, o HM, famoso HM. Trabalhou também no Horto da Barreirinha da Prefeitura Municipal de Curitiba e ajudou a construir o conceito da cidade ecológica, colhendo sementes, fazendo mudas, coordenando a plantação de pelo menos 80 mil árvores na cidade. Era especialista em roseiras e guardava ainda ferramentas importadas da Alemanha, compradas há meio século. Vejam isso aí, que bacana, né? Ele que me ensinou a distinguir jardineiro de cortador de grama, sem preconceito, naturalmente, com o jardineiro, com o cortador de grama. Uma frase do mais célebre poeta alemão, Johann Wolfgang von Goethe, 1794-1832, traduzido para o português pelo próprio punho de seu Hans, em uma folha de caderno avulsa, é uma espécie de farol que norteava ele. Hans Carl Wilhelm Köstach, ou simplesmente seu Hans, como era chamado desde que fez o primeiro enxerto de muda de roseira aos 13 anos. Diz o grande Goethe: plante uma árvore em um espaço pequeninho, zele e dê atenção, ela retribuirá. Este pensamento simples, mas profundo, do poeta, foi um desafio para aquele jovem de ver geminando a delicada enxertia ensinado pelo pai Alfred. Este já ostentava com orgulho no cabeçalho de sua carteira de aprendiz, o pai dele, tirado na Alemanha em novembro de 1906, a profissão de Gärtner, jardineiro, e seu Hans também se orgulhava muito disso, pois Gärtner seria a sua vida, como provaram os anos que passaram. Seguindo os passos do seu pai, se transformou em um grande jardineiro, floricultor, horticultor e pomicultor, mas ele gostaria de ser lembrado como arboricultor. É um profissional que sabe plantar árvores, colher as sementes e fazê-las germinar. Precisa conhecer a metamorfose das plantas, acompanhar a sua transformação e seu ciclo vegetativo, além de ter noção do clima, solo, nutrientes, método de plantio e conhecer a meteorologia. Este foi o espírito do livro sobre os artesãos. Bem, Alimentos Orgânicos no Brasil foi o primeiro livro de reportagens nacionais a dar um amplo panorama sobre o desenvolvimento, o mercado e a história dos orgânicos no país. Contamos a origem, mostramos as várias modalidades de cultivo, os perigos dos efeitos dos agrotóxicos na alimentação e também desvendamos a legislação, explicamos os processos de certificação, que é a parte mais difícil do setor, o avanço da indústria verde e também consolidamos um balanço econômico do setor. Por fim, fizemos retratos de produtores para mostrar a vida humana que está por trás dessa agricultura, que é chamada também de agricultura do futuro. E no final, convidamos um grande chefe de cozinha, naturalmente, Marcelo Amaral, de Curitiba, que fez mais de uma dezena de pratos lindos e saborosos, somente com produtos orgânicos, para incentivar o uso desse alimento na culinária. As fotos estão lindíssimas desses pratos. Bem, como vocês podem ver, foi um trabalho difícil, porque tivemos que viajar por boa parte do Brasil para fotografar e entrevistar os produtores, primeiro descobri-los, em suas áreas de cultivo, para poder contar melhor suas histórias. Ficamos muito felizes porque Orgânicos conquistou aquele prêmio. O prêmio foi considerado o livro sustentável no Brasil, naquele ano de 2014, e depois foi concorrendo em Pequim o prêmio do famoso Gourmand World Cookbook Awards, uma espécie de Oscar da enogastronomia mundial. Enogastronomia é comida e vinho, num concurso que envolvia mais de 1000 livros. Isso nos dá muito orgulho. Vou mencionar 2 exemplos de produtores para vocês entenderem um pouco mais como funciona a questão dos orgânicos. Também para resumir a vida por trás dessa cultura agroecológica. Juarez Pereira é um agricultor, mas se preferir chamá-lo de artista, ao vê-lo praticar o seu ofício, também pode, porque ele mesmo admite. O que faz nos 23 alqueires produzir arroz orgânico biodinâmico, biodinâmico são fertilizantes, com fertilizantes naturais, rotação de culturas e calendário astronômico.
Ele fica na cidade de Mariana Pimentel, bem pertinho de Porto Alegre, 72 quilômetros ao sul. Ali tem grandes áreas de arroz. É também uma forma de arte na alimentação, como ele faz o seu trabalho. Ali naquela pequena propriedade, ele usa técnicas ancestrais. Corta as plantas com foice, amarra e monta as chamadas medas, cones formados pelos fardos de arroz, para a secagem. Cultiva nada menos que 33 variedades de 8 tipos de arroz. Veja que história interessante. A maioria delas crioulas. Nós praticamente não conhecemos nada de arroz. Seja sementes originárias da região, sem patentes, plantadas há gerações por pequenos agricultores como ele. Né? Fantástico, seu Juarez. Outro produtor é um líder de comunidade ribeirinha no norte do Brasil. Pele muito curtida do sol, como dá para saber. Olhos negros atentos. Uma cabeleira que esconde a sua idade, embora já tenha quase 80 anos. Voz macia de quem muito já viveu. Seu nome de batismo é João Lobato de Vilhena, mas todos o chamam de Olívio. Eu não sei porquê. Mora em Santa Ana, pequeno vilarejo às margens do Igarapé, Taveraçu, na costa Maratuaíra, município Abaetetuba, a cerca de 50 quilômetros por rio de Belém, no Pará. Esse descendente marajoara aceitou o desafio da empresa Bioeco Brasil para liderar um processo também inédito no país, transformar na ponta da cadeia produtiva o açaí natural em açaí orgânico, destinado ao mercado interno e à exportação. O açaí orgânico é o fruto rastreável do cultivo ao consumidor. É isso que diferencia do açaí comum. Bem, esses dois exemplos de pequenos produtores vivendo em regiões bem distantes do país podem simbolizar hoje o cerne da agricultura orgânica do Brasil. Modalidade de produção que começou a se expandir a partir dos anos 1970. Vocês devem lembrar, quando ainda era chamada de agricultura alternativa. Bem, a orgânica deixou de ser apenas um modesto cultivo de hortaliças sem venenos, visível apenas em algumas feiras livres ou nos balcões apertados dos mercadinhos de bairro. Os orgânicos se diversificaram, gente, muito rapidamente. E a cada dia que passa ganham novos mercados, novos adeptos, né? Hoje representa um faturamento de bilhões de reais. Hoje existem produtores em uma indústria alimentar de médio e grande portes que ganharam respeito no mercado interno e mercado externo. Isso sim, né, mostra como deve ser promissor o futuro desse segmento. Olhando pelo retrovisor para rever meus livros e reportagens, observo um fator preponderante que os une: retratos e história de homens e mulheres comuns. Posso dizer que todas as histórias são comoventes. A essência do povo brasileiro está estampada na cara dessas pessoas. Isso é muito importante destacar. Não fiz isso intencionalmente, mas objetivamente este foi o resultado final do trabalho. Como já citei, encontrei figuras extraordinárias. Além dos personagens já mencionados, não poderia deixar de fazer menção a um pescador baiano que encontrei na bela cidade de Conceição da Barra, 260 quilômetros ao norte de Vitória, quando escrevi o livro Pescadores Artesanais do Espírito Santo, em parceria com minha amiga Mariana Branco, fotógrafa do projeto. Ex-agricultor, o nome dele é Benedito Matias Porto. Muito inteligente, tem a leitura como seu passatempo. Ele me disse, muito seriamente, que os pescadores brasileiros e capixabas vivem praticamente até hoje em um sistema arcaico, por falta de assistência do poder público e até por falta de perspectiva econômica. O poder público abandonou pescadores de outras categorias, por isso tem que ser doutores de sua própria causa. Eu o chamei de formulador do pensamento dos pescadores invisíveis, por causa de suas qualidades intelectuais. Vejam, um simples pescador. Outro exemplo marcante é que de Curitiba, o seu Chico, Francisco Matucheski Neto, um autêntico agricultor curitibano, personagem do meu livro Curitiba Rural, Aromas e Sabores. Alguém de vocês poderia perguntar, mas tem agricultor nesta metrópole de Curitiba de mais de 1,5 milhão de habitantes? Olha que eu descobri. Tem sim, vários. Ainda sobrevive. Seu Chico é feirante há quase 40 anos. Um dos últimos representantes de uma velha estirpe de dedicados agricultores, hoje também em extinção. O pessoal da prefeitura diz que é um orgulho para a cidade a gente ter na frente da banca a licença de produtor, me contou ele. Outro personagem, Kanami Takahara, que entrevistei para o meu livro Mercado Municipal de Curitiba, ele, quando tinha 77 anos, é um exemplo perfeito
dos descendentes de japoneses que criaram e dão brilho a este que é um dos melhores mercadões do Brasil, nosso mercado municipal. Muito bacana. Homem franzino, de pouquíssimas palavras, acordava todos os dias às 4h30 da manhã e só retornava para casa às 6 da tarde. Sua especialidade, temperos e ervas medicinais, coisas muito delicadas, muito bem cuidadas, né? E ele aceitou meu desafio e tirou a foto do livro com terno e gravata segurando uma bandeja de ovos. Muito bacana isso aí. Bem, 3 primas unidas pelo amor à cozinha e à amizade. Esta reportagem do meu livro Comida de Tradição para Crianças é particularmente muito cara para mim, emocionalmente muito forte. Fiz um desafio a Eulésia, Zenaide e Euveni a fazerem um prato da sua infância. Meu pai dizia que minha mãe fazia caldo até de pedra, conta Eulésia, que fez uma sopa de batatinha cremosa. Zenaide fez farofa de banana e Euveni mingau de alho. Eulésia e Zenaide eram 2 tias queridas e Euveni minha mãe. A alegria das 3 pousando para a foto, com seus pratos de recordação, é uma lembrança carinhosa que minha memória jamais vai se esquecer. Um homem que trabalha com as mãos é um operário. Um homem que trabalha com as mãos e o cérebro é um artesão. Mas um homem que trabalha com as mãos e o cérebro e o coração é um artista. Acredito que todas essas mulheres e homens que participaram dos meus livros e dos meus companheiros são artistas muito especiais mesmo. Bem, para um escritor não basta conhecer a sua atividade profissional, ele tem que saber com uma amplitude. Isto vale para qualquer pessoa e profissão em que contexto vive. Os profissionais precisam entender a realidade. Entender a história do mundo atual é o primeiro passo para que faça melhor o seu trabalho e contribua para que a sociedade possa progredir e construir uma vida melhor. Não há dúvida de que vivemos um momento crucial de transição. Hoje, o mundo passou por grandes mudanças nos últimos 500 anos. Todos sabemos. Não vou me deter sobre isso, porque mudanças na história, essas mudanças são bem conhecidas de todos. Estou tentando olhar para o futuro. Desde os meados dos anos 90, temos visto de maneira fulminante que a era da informática é, sem dúvida, posso dizer, a transformação de maior impacto desses 5 séculos. E no futuro vai ser muito mais impactante. A informática é diferente de todas as tecnologias anteriores. A comunicação pela internet criou novas e desafiadoras mudanças econômicas e sociais, com efeitos colaterais gigantescos ao atual sistema de produção de todo o planeta. É muita mudança, né? Essas mudanças impactantes estão alterando a natureza do trabalho, como nunca antes visto. A tendência espontânea do universo em rede é de dissolver mercados, destruir propriedade e romper a clássica relação entre trabalho e salários. Estamos vendo isso todo dia. Além disso, criou e continua criando grandes movimentos que têm a capacidade de levar a zero os custos dos bens de informação. A gente vê com as músicas, com os filmes, não custam nada praticamente. E isso está causando uma revolução nos mercados e provocando uma radical mudança de mentalidade. O que aconteceu com a indústria fonográfica, a indústria de filmes, todos vocês sabem. E justamente foi o aumento do poder da informática que tornou possível o complexo sistema financeiro global que vivemos hoje. Possibilitou, por exemplo, a redistribuição física da produção e dos abastecimentos, principalmente dos mercados emergentes como o Brasil. Encurtou as distâncias, reduziu a necessidade de trabalho e obscureceu, digamos assim, as fronteiras entre trabalho e tempo livre. Todos vemos isso, ainda mais nessa pandemia. Este é o terreno profundo da crise que estamos atravessando. O mundo da internet convoca-nos a participar da criação de valor na nossa vida como um todo, não apenas no local de trabalho. Isso nos confere múltiplas, digamos assim, personalidades econômicas, o que é a base econômica sobre a qual tem emergido um novo tipo de pessoa. Ao criar milhões de pessoas interligadas em rede, com essas características e tendo ao seu dispor a totalidade da inteligência humana ao alcance de um toque de dedo, este universo criou um novo agente de mudança na nossa história. O ser humano instruído e conectado. Esta geração, boto fé, a grande esperança para construirmos de maneira sólida e duradoura as mudanças. Muitas vezes tentamos
As gerações anteriores tentaram, mas só conseguiram fazer parte do que precisava mudar. E essa geração tem a capacidade de fazer uma grande revolução para reduzir as desigualdades sociais, a fome, o ódio, o racismo e as injustiças sociais e econômicas. Bem, gente, para finalizar, queria dizer umas coisas fundamentais que mudaram a minha vida. Li meu primeiro romance tardiamente, lá pelos 16 anos. Contudo, foi a leitura sistemática que mudou profundamente a minha vida e me permitiu ser jornalista e escritor, atividades que possibilitaram e permitem o meu sustento e de minha família. Nunca mais parei de ler e também de estudar, pois amo a leitura. Os livros, como costumo dizer, já me levaram para muitas partes do mundo que eu não pude ir e me ensinaram a ver a vida com mais profundidade, alegria e realismo. Foi justamente a leitura que me ensinou a escrever, mas tive que aprender a gramática para saber usar melhor, corretamente as palavras e suas conexões. Creio que esses ensinamentos valem para pessoas de todas as profissões. Na era das redes sociais, onde a comunicação rápida exige textos curtos e diretos, as pessoas escrevem de qualquer jeito. Eu não me permito isso. Procuro, nas mensagens que mando por todas as mídias, por mais simples que sejam, escrever da forma correta. Já disse alguém que a prática faz o monge, pois eu considero um vexame pessoas de formação superior e qualificadas que não sabem escrever corretamente. Bom, pessoal, era isso que eu tinha a dizer. Espero que a gente possa se reencontrar pessoalmente uma hora dessas para bater um papo, olho no olho, e que eu possa responder as indagações de vocês quando esta pandemia passar. Que Deus nos ajude. Termino com uma frase do grande poeta português, Fernando Pessoa, aquele do célebre verso: tudo vale a pena quando a vida não é pequena. A minha pátria é a língua portuguesa. Muito grato pela atenção de vocês. Um grande abraço.